Sejam bem-vindos ao nosso segundo bloco dessa aula sobre o crime de roubo. Finalizamos aí a análise do caput do artigo 157, tratando dessa informação, que é um crime, lembrando, estamos falando aqui do roubo simples, um crime que demanda ou violência própria, que é aquela que nós falamos anteriormente, né? Sempre lembrando aqui, aqui, ó, a violência à pessoa, a violência própria, ou quando eu acabo reduzindo a impossibilidade de resistência. Tá? Roubo simples na modalidade violência própria ou violência imprópria. Violência própria, tá? Violência própria ou violência imprópria. Bom? Então vamos seguir aí nesse nosso segundo bloco sobre o crime de roubo. Parágrafo 1º. Vamos dar uma olhada no parágrafo 1º, que diz o seguinte. Acompanhe comigo aí, tanto a leitura aqui, quanto a leitura no seu vade-mecum, no seu Código Penal. Tá? Não deixe de usá-lo, não deixe de fazer a leitura da lei, da norma. Vamos lá, parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, olha só, quem... Logo depois de subtraída, você tem um lapso temporal. Logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa. Então, agora, o que nós percebemos aqui? Que ele já inicia me apontando, vou puxar aqui, ó. Vamos lá. Vou puxar. Aqui é a violência própria, que nós falamos lá no caput. Ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime. Então, eu estou aqui aplicando a violência ou ameaça logo depois de subtrair da coisa, com a finalidade de assegurar a impunidade do crime, é a primeira finalidade, ou deter a coisa para si ou para terceiro. Então, vamos lá. No artigo 157 caput, o que você tinha era o quê? Uma violência sendo praticada durante ou até antes da subtração. Aqui não. Olha o detalhe. Aqui, a violência ou a grave ameaça estão sendo aplicadas, olha o termo, logo depois. Logo depois. Então, isso significa dizer o quê? Que o lapso de tempo aqui é totalmente diferente do caput. Tá? Por ser logo depois, aqui nós temos o chamado roubo na sua modalidade imprópria. Tá? Roubo impróprio. Roubo próprio lá no caput. Roubo impróprio aqui no parágrafo 1º. Tá? E aí o roubo impróprio, lembrando, ele só vai trazer que tipo de violência, pessoal? Olha só, a violência própria. VP, violência própria. Bom? Então, por que eu estou falando isso? Porque existem questões que vão abordar o seu conhecimento e vão afirmar, por exemplo, que o roubo impróprio pode ser encontrado ou pode ser caracterizado a partir do uso de violência imprópria. Lembra lá do caso do Boa Noite Cinderela? Você dopa alguém, você embriaga alguém, reduzindo a possível reação que ela teria ao ver a subtração, que é a chamada violência imprópria. Aqui no roubo impróprio, eu não tenho essa possibilidade. Tá? Aqui o roubo impróprio, que é aplicar logo depois de eu subtrair, olha só, eu subtraí o bem, e aí eu começo a empregar violência contra a pessoa, que é a violência própria, ou grave ameaça, com duas finalidades. Ou assegurar a impunidade, você não vai me dizer, você não vai dizer quem eu sou, porque senão eu vou te matar. Você está o quê? Emitindo uma grave ameaça, tentando assegurar a impunidade do crime. Ou você está fazendo isso com o intuito de quê? De garantir a detenção da coisa para si ou para terceiro. Tá? Então, aqui... Vou apagar aqui porque vai surgir uma informação importante que você vai anotar no caderno. Espero que tenham anotado isso aqui. Se não anotou, você volta, pausa e dá
coloca essa informação no caderno. Então você tem aí, aqui, a violência que eu vou encontrar no roubo impróprio. Cuidado com isso, porque as palavras elas são muito parecidas, mas o sentido é diferente. Repetindo, no caput eu tenho a violência própria e imprópria. Mas o roubo é o quê? O roubo é próprio. Aqui no parágrafo 1º, o roubo é impróprio e a única violência que eu encontrarei é a violência própria. Tá ok? Então eu espero que você tenha entendido quanto a isso. Então vamos aqui para um quadro bem interessante para ter no teu caderno. É um quadro que vai fazer essa comparação entre o roubo próprio e o roubo impróprio. Roubo próprio, violência ou grave ameaça, antes ou durante a subtração, objetivando alcançar a subtração do bem. Tá? Então, muito cuidado. Violência ou grave ameaça, antes ou durante a subtração. Objetivando o quê? Alcançar a subtração do bem. O roubo impróprio, a violência ou grave ameaça, aí é que vai surgir o detalhe que vai diferenciar do roubo próprio, é logo após a subtração, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa. Tá? Aqui não, é durante, olha só, durante ou até mesmo antes da subtração. Muito, mas muito cuidado com isso. E o outro detalhe aqui é que o roubo próprio ou a violência, ela pode ser, olha só, própria, ou ela pode ser uma violência imprópria. Tá? Recordando, violência própria. Aquela violência em si caracterizada. É uma violência que demanda o quê? Uma lesão corporal, um empurrão. É uma violência visível, tá? Gerada pelo agente. Violência imprópria. A violência imprópria é aquela que, de certa maneira, eu faço com o intuito de reduzir a ação, né, de reduzir a vontade da vítima e não deixar o seu bem ser subtraído. No roubo impróprio, a violência que surge vai ser somente a violência própria. Muito cuidado com essas informações. Bota isso no teu caderno, é uma atenção máxima. Tá bom? Então vamos seguir. Chegamos ao parágrafo 2º. E no parágrafo 2º você tem vários incisos que vão trazer cuidado. É o primeiro cuidado que eu sempre falo. O parágrafo 2º do artigo 157 não traz qualificadoras. Porque se você recorda o nosso estudo sobre o crime de furto, lá no crime de furto você tem o quê, pessoal? Qualificadoras. São condutas que vão trazer uma pena diversa da do caput. Aqui não. Olha o detalhe. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Então aqui você tem uma majorante de pena. Fiz questão de colocar para não confundir com a aplicação das qualificadoras no crime de furto. Então aqui, parágrafo 2º, a pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Inciso 2. Se há o concurso de 2 ou mais pessoas. Vocês lembram que lá no crime de furto, esse concurso de 2 ou mais pessoas qualificava o crime de furto. Enquanto aqui ela vai majorar. Tá? E aí o detalhe, segue a regra do que estudamos no crime de furto. Se eu tiver aqui um menor de idade, vai majorar. Tá vendo como até eu acabo errando no momento que a gente está explicando o roubo. Qualificadoras no furto. Qualificadoras no furto, professor. Aqui não, aqui vai majorar. Concurso de 2 ou mais pessoas majora. Então, se eu tiver um menor, ou se eu tiver qualquer outro tipo de inimputável, tá? Qualquer outro tipo de inimputável, eu terei a contabilidade. Então, eu tenho aqui um adulto e um menor de 17 anos roubando, utilizando aí arma de fogo, ou emitindo grave ameaça para a vítima. Entra no concurso de pessoas, tá? Aqui do inciso 2. Você pode até estranhar, professor, por que iniciou no inciso 2 ou no inciso 2º? Porque o inciso 1º foi
subtraído, ele foi, na verdade, revogado por uma lei de 2018, tá? Que era justamente aquele que falava em emprego de arma. Como houve uma subdivisão entre arma branca e arma de fogo, esse inciso ele foi retirado do ordenamento. Tá bom? Se a vítima está em serviço, inciso 3º, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Então, quando eu falo do inciso 3º, eu tenho que lembrar, e aí você vai anotar isso no seu caderno, que o agente, olha só o que ele diz, conhece, ele tem ciência do ato de estar transportando valores, tá? Então, ele entende que a vítima, ele tem esse conhecimento de que a vítima está transportando valores, tá bom? E outra, o dinheiro ou qualquer outro bem de valor econômico não pode estar com o seu proprietário, tem que estar com terceiros, com o serviço que faz esse transporte de valores, com o motoboy que está indo deixar o dinheiro no banco. Então, muito cuidado com isso. Se for o próprio dono dos bens, será um roubo, mas não majorado nesse inciso 3º. Tá? Professor, e esse bem, é só dinheiro? Cuidado, viu? Quando se fala em dinheiro, ok, está dentro do inciso 3º. Mas eu posso ter qualquer outro bem de valor econômico. Eu posso ter uma carga de sabonetes, eu posso ter uma carga de desodorantes, e aquilo tem valor. Então, se tem valor, caso seja interceptado e o agente conhece que há um transporte de mercadorias que possui um valor enorme, financeiro, é claro que ele vai ter que ser punido com a majorante do parágrafo 2º, inciso 3º. Tá bom? Ficou entendido? Então, ótimo. Vamos lá para o inciso 4º. Se a subtração for de veículo automotor, lembra que nós tratamos o furto também? Só que lá no furto era uma qualificadora, né, pessoal? Aqui você tem uma majorante. Então, se eu subtrair veículo automotor, utilizando de violência ou grave ameaça, e transportei para outro estado ou para o exterior, eu vou majorar a pena. Lembrando que quando se trata dessa situação de transporte, você tem que transpor tanto fronteira, quando se trata de exterior, quanto limites territoriais, quando se fala de estados. E aí eu vou lembrar para vocês que eu também tenho que incluir aqui o DF. Tá? Cuidado, DF também entra. Ah, professor, mas o Distrito Federal, mas dele não é estado, mas consta também como, entre aspas, um estado. Okay? Então, esse transporte também sendo levado para o DF, eu terei aí o inciso 4º da majorante do parágrafo 2º. Então, sempre faça essa anotação. Roubo de veículo, transporte para outro estado e país e a efetividade da transposição, seja de fronteira, seja de delimitação ou limitação territorial entre os estados. Inciso 5. Se o agente mantém a vítima em seu poder, esse inciso 5, ele teve uma modificação fantástica, porque agora, pessoal, ele é considerado um crime o quê? Hediondo. Tá? Pacote anticrime, que é a Lei 13.964/2019, lá na Lei de Crimes Hediondos, lei que você vai anotar aí, ó, 8.090. Perdão, hoje eu tô demais, né? Vamos lá. 8.072/90, Lei de Crimes Hediondos. Tá? A Lei 8.072/90 trouxe agora o inciso 5. Olha que modificação. Isso vai cair, vai despencar na tua prova. O inciso 5 já existia aqui no crime de roubo. Então, cuidado com a afirmação. Eu não estou afirmando que a Lei de Crimes Hediondos inseriu o inciso 5 aqui no roubo. Não. Eu estou afirmando que, a partir da Lei 13.964/2019, que é a lei que interferiu, por exemplo, na Lei de Crimes Hediondos, ela inseriu o inciso 5º
lá na lei de crimes hediondos, como crime hediondo. Qual o resultado disso? Você vai ter uma pena que ela vai ser dobrada, por exemplo. Progressão de regime vai ser diferenciada, tá? Então, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, vai ser um crime hediondo. Eu não posso confundir com sequestro, tá? É diferente de sequestro. Sempre analise o ânimos. Qual era o ânimos? O ânimos, professor, era só roubar o carro. Mas o que eles fazem? Além de roubar o carro, eles seguram a vítima, restringem a liberdade da vítima por determinados momentos, até soltá-la depois. Entra aqui no inciso 5. Tá? Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. O sequestro não. Eu quero sequestrar. Tá? Eu quero sequestrar para extorquir, para buscar vantagem indevida de terceiros. Então, nesse caso aí seria o quê? Extorsão mediante sequestro. Eu quero restringir a liberdade para tirar dinheiro dessa própria vítima. Aí nós temos a extorsão e uma modalidade específica que seria o famoso sequestro relâmpago. Tá? Então, aqui, muito cuidado. Quando se tem a restrição da liberdade da vítima, eu tenho uma privação da liberdade, anote isso, uma privação da liberdade conexa, necessariamente tem que haver essa conexão com o crime de roubo. Não posso restringir a liberdade por um outro ânimo, porque senão terei crime de roubo em concurso com crime de sequestro. Muito cuidado com isso. Tá? Vamos para o inciso 6. Se a subtração for de substância explosiva, ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. E o interessante é que isso aqui não é hediondo, diferente do que aconteceu lá no furto, né? Vocês lembram? Que o furto, quando você tem um furto praticado com uso de explosivos, ele entra como hediondo. Tá? Olha que inconsistência e que ilógica do legislador brasileiro. Coloca umas, outras que são semelhantes não são colocadas na lei de crimes hediondos. Enfim, é o nosso legislador. Né? Então está aqui o inciso 6, tem a ver com a subtração. Eu vou lá numa empresa que é uma pedreira, por exemplo, que se utiliza de bananas de dinamite e eu, mediante violência ou grave ameaça, subtraio bananas de dinamite. Então entraria aqui no inciso 6. E o inciso 7, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Essa situação aqui ela foi inserida pela Lei 13.964 de 2019. Isso aí você tem que anotar. Tá? Tem que anotar porque o legislador agora ele trouxe uma tipificação para a arma branca. Antes, lá no inciso 1º, o que existia? Existia a seguinte majorante: emprego de quê? De arma. Antigamente era assim. Olha só isso. Essa arma podia ser uma arma branca ou uma arma de fogo. Então, o que o legislador fez? Não, vamos retirar e vamos especificar. Veio o pacote anticrime e inseriu o inciso 7º. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Professor, mas em 2019 teve uma lei de 2018 que trouxe o quê? A revogação do inciso 1 por um tempo. Essa galera, como é que fica? Eles vão se beneficiar dessa lei, porque essa norma aqui, olha só, essa norma é uma norma que a gente classifica ela como novatio legis impejus, ou seja, ela trouxe prejuízo para aqueles que anteriormente praticaram roubo utilizando faca. Porque quem utilizava faca para roubar antes da aplicação do pacote anticrime era roubo simples e não majorado. Agora, 2020, a partir da vigência da Lei 13.964 de 2019, quem praticar roubo utilizando arma branca, olha a palavra arma branca, vai estar praticando um roubo que vai ser majorado de 1/3 até a metade. Muito cuidado, eu estou aqui para o vídeo, faz essa anotação, volto naquilo que eu falei, vou repetir. Quem praticava crime de roubo usando faca antes de 2020, roubo simples.
A partir da Lei 13.964, que é o pacote anticrime, a partir dela você tem o inciso 7 sendo incluído nas majorantes de 1/3 até a metade. Então, o crime de roubo não é mais simples, passa a ser majorado. E isso eu estou falando sobre arma branca, pessoal. Arma branca. Uma faca, facão, um canivete, uma tesoura, tá? Que é uma arma branca, é aquela arma que não tem finalidade bélica. Pode ser um tijolo, pode ser uma cadeira. Arma branca é aquele sentido diferenciado de arma de fogo. A arma branca, a finalidade dela em si não era para matar, não era para utilizar em uma guerra, não. A arma de fogo, sim. Então você tem essa diferença de arma branca para arma de fogo, tá bom? Então vamos continuar aqui, ó. Parágrafo 2º-A. Esse parágrafo você tem que dar extrema atenção. Olha o que ele traz. Ele traz um aumento de pena, enquanto lá você tinha, repetindo aqui, ó, voltando de 1/3 à metade, agora o parágrafo 2º-A aumenta de 2/3. É um aumento considerável, tá? Aí vem, inciso 1º, se a violência ou ameaça é exercida com arma de fogo. Então, o legislador agora especifica, ele separou a arma branca da arma de fogo, porque antigamente no inciso 1 do parágrafo 2º, era a arma o quê? Era a arma branca ou arma de fogo. Agora não. Agora a violência de arma branca fica na majorante do parágrafo 2º e a arma de fogo no parágrafo 2º-A. Tá? Então, já a gente vai fazer essa comparação em um quadro específico que eu trouxe para vocês. Ok? Então, você tem essa situação de uma lei, que é a Lei 13.964 de 2019, tornando esse crime um crime hediondo. Tá bom? Já eu retorno para o nosso terceiro bloco, para a gente continuar analisando aqui o parágrafo 2º-A. Não saia daí, continue aqui conosco, você não vai se arrepender, tá bom? Até mais!